Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história mostra como a traição pode morar onde a gente menos imagina. Patrícia sempre acreditou que família era uma construção diária. Aos 36 anos, ela trabalhava como técnica de enfermagem em 2 turnos para ajudar nas despesas de casa. Seu marido, Marcelo, dizia que também estava lutando pelo futuro deles. Eles tinham uma filha de 9 anos chamada Sofia, uma menina doce e observadora. Para Patrícia, tudo o que fazia era por aquela família. Ela acordava antes do sol, preparava café, arrumava o uniforme da filha e ainda deixava comida pronta. Marcelo trabalhava de casa com vendas pela internet. Pelo menos era isso que dizia. Ele passava horas trancado no escritório pequeno no fundo da casa. Patrícia respeitava, achando que era esforço. Quando ele dizia que estava cansado, ela acreditava. Quando ele dizia que precisava de silêncio, ela protegia a rotina dele. Mas enquanto Patrícia lutava para manter a casa de pé, Marcelo escondia segredos dentro das mesmas paredes. E o pior deles estava mais perto do que ela poderia imaginar. Nos primeiros anos de casamento, Marcelo era diferente. Ele esperava Patrícia chegar do plantão com café quente e abraço apertado. Ajudava Sofia com tarefas simples. Fazia planos de comprar uma casa maior. Mas, com o tempo, foi ficando distante. Começou a reclamar de tudo. Da comida, do barulho, da falta de dinheiro, até do cansaço de Patrícia. Ela tentava conversar, mas ele dizia que ela dramatizava demais. Patrícia passou a pedir desculpas por coisas que nem entendia. Achava que talvez o casamento estivesse apenas em uma fase difícil. Toda a família tinha fases difíceis, ela repetia para si mesma. Só não sabia que algumas fases difíceis são, na verdade, sinais de uma mentira crescendo em silêncio. E Marcelo já tinha aprendido a mentir olhando nos olhos dela. A casa deles era simples, mas cheia de esforço. Patrícia pagava parte do aluguel, a escola de Sofia e as compras do mês. Marcelo dizia que o negócio online ainda estava instável. Sempre prometia que no mês seguinte as vendas melhorariam. Patrícia acreditava porque precisava acreditar. Às vezes, chegava exausta do hospital e o encontrava no sofá mexendo no celular. Ele virava a tela rápido quando ela se aproximava. Dizia que era conversa com o cliente. Ela não desconfiava de imediato. O cansaço a impedia até de pensar direito. Mas Sofia começou a notar. A menina perguntava por que o pai sorria sozinho para o celular. Patrícia dizia que talvez fosse trabalho. Sofia ficava em silêncio. Crianças percebem rachaduras antes dos adultos admitirem que a parede está quebrando. Certa noite, Patrícia chegou mais cedo do plantão. Havia sido liberada porque uma colega trocou de horário. Ela abriu o portão devagar, querendo surpreender Sofia. Mas, ao entrar, ouviu risadas vindas do escritório. Não era uma risada de venda. Era uma risada íntima, baixa e alegre demais. Patrícia parou no corredor. A porta estava entreaberta. Marcelo falava com alguém por videochamada. Ela não conseguiu ver o rosto da pessoa. Só ouviu ele dizer que sentia saudade. O coração de Patrícia disparou. Antes que pudesse reagir, Marcelo percebeu sua presença. Fechou o notebook com força. Virou-se pálido e perguntou por que ela tinha chegado cedo. E naquele instante, a pergunta dele pareceu uma confissão. Patrícia tentou manter a calma. Perguntou com quem ele estava falando. Marcelo respondeu que era uma cliente importante. Disse que precisava ser simpático para vender. Patrícia perguntou se ele dizia que sentia saudade para todas as clientes. Marcelo se irritou imediatamente. Chamou-a de desconfiada. Disse que ela estava cansada demais e procurando problema onde não existia. A velha estratégia funcionou por alguns minutos. Patrícia começou a duvidar de si mesma. Talvez tivesse ouvido errado. Talvez a exaustão estivesse mesmo confundindo sua cabeça. Marcelo aproveitou o silêncio dela e saiu do escritório. Deu um beijo frio em sua testa. Depois trancou a porta. E a chave girando na fechadura fez Patrícia sentir que também estava sendo trancada fora da verdade. Nos dias seguintes, Marcelo ficou ainda mais cuidadoso. Passou a levar o notebook para todos os lugares.
Dormia com o celular debaixo do travesseiro. Mudou a senha do aparelho. Patrícia percebeu cada detalhe. Mas o medo de descobrir a verdade era quase tão grande quanto o medo de continuar enganada. Sofia também percebeu a mudança. Perguntou se os pais estavam brigando. Patrícia abraçou a filha e disse que estava tudo bem. Mas Sofia respondeu que quando adultos dizem isso olhando para baixo, geralmente não está. A frase cortou Patrícia. Ela percebeu que o silêncio do casamento já estava alcançando a filha. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Patrícia ficou parada diante da porta trancada do escritório. Lá dentro, Marcelo guardava mais que trabalho. Guardava uma vida que ela ainda não conhecia. O primeiro sinal concreto veio por acaso. Patrícia estava lavando roupas quando encontrou um recibo no bolso da calça de Marcelo. Era de uma joalheria. Um colar caro, comprado em uma data em que ele dizia não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Patrícia sentiu as pernas enfraquecerem. Não era presente para ela. Ela nunca tinha recebido aquele colar. Também não era para Sofia. A filha não usava joias. Ela guardou o recibo dentro de uma gaveta e tentou agir normalmente. Naquela noite, observou Marcelo jantar como se nada tivesse acontecido. Ele reclamou que o arroz estava frio. Patrícia quase respondeu que frio estava o casamento deles. Mas engoliu as palavras. Ainda precisava entender até onde aquela mentira ia. E no fundo temia descobrir que ela morava dentro da própria casa. A resposta começou a surgir no domingo seguinte. Patrícia tinha folga e decidiu limpar o escritório enquanto Marcelo levava Sofia ao mercado. A porta estava destrancada pela primeira vez em semanas. Ela entrou com o coração acelerado. O cômodo parecia comum. Mesa, cadeira, caixas, papéis e uma estante antiga. Mas havia algo estranho no armário do fundo. Atrás de pastas velhas, Patrícia encontrou uma caixa de sapatos. Dentro havia recibos, cartões de presente, fotos impressas e uma chave pequena. As fotos mostravam Marcelo em lugares que ele nunca mencionou. Em uma delas, ele estava abraçado a uma mulher ruiva. Mas o que mais assustou Patrícia foi o cenário. A foto parecia ter sido tirada na sala da própria casa dela. E a mulher usava o sofá onde Sofia assistia desenhos. Patrícia sentou-se no chão do escritório, incapaz de respirar direito. Reconheceu a almofada azul ao fundo da foto. Reconheceu a cortina que ela mesma havia comprado em promoção. Reconheceu o vaso de plantas que Sofia pintou na escola. Marcelo não estava apenas traindo. Ele trazia outra mulher para dentro da casa deles. Para dentro do refúgio da filha. Para dentro do lugar que Patrícia sustentava com plantões e sacrifícios. A dor virou náusea. Ela pegou as fotos uma por uma. Em algumas, Marcelo e a mulher riam na cozinha. Em outra, ela usava uma camiseta de Patrícia. Aquilo foi demais. Patrícia colocou a mão na boca para não gritar. Pela primeira vez, sentiu nojo do próprio lar. Se essa história já te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. O que você faria se descobrisse uma traição dentro da sua própria casa? Patrícia ouviu o portão abrir e guardou tudo rapidamente. Marcelo voltou com Sofia, carregando sacolas e fingindo normalidade. A menina correu para abraçar a mãe. Patrícia segurou a filha com força, tentando esconder o tremor. Marcelo perguntou se ela estava pálida. Ela respondeu que era apenas cansaço. Pela primeira vez, mentiu para o marido olhando nos olhos dele. Mas sua mentira era diferente. A dele escondia a traição. A dela protegia a filha até que soubesse o que fazer. Naquela noite, Patrícia não dormiu. Ficou olhando para Marcelo ao seu lado, imaginando quantas vezes ele transformou sua casa em cenário de outra vida. E decidiu que não faria escândalo sem provas completas. Ela descobriria tudo. E quando chegasse a hora, Marcelo conheceria a força da mulher que ele achou ocupada demais para enxergar. Patrícia passou os dias seguintes em silêncio. Por fora, continuava cumprindo a rotina como sempre. Acordava cedo, preparava o café, arrumava Sofia para a escola e saía para o hospital. Por dentro, cada gesto parecia pesar uma tonelada. Ela sabia que Marcelo a observava. Talvez desconfiasse de que ela tinha encontrado algo. Talvez apenas estivesse acostumado a controlar o ambiente. Patrícia fingia cansaço,
mas estava mais alerta do que nunca. No hospital, entre um paciente e outro, revisava mentalmente as fotos escondidas. Lembrava da mulher ruiva no sofá. Lembrava da camiseta que era sua. Lembrava do colar caro. A humilhação queimava em silêncio. Mas Patrícia não queria agir por impulso. Ela precisava proteger Sofia antes de destruir a máscara de Marcelo. A oportunidade veio em uma terça-feira. Marcelo disse que passaria a tarde em reunião online. Patrícia fingiu acreditar e saiu para trabalhar. Mas, antes, combinou com uma colega para trocar parte do plantão. 2 horas depois, voltou para casa sem avisar. O portão estava fechado, mas havia um carro desconhecido estacionado na rua. Patrícia sentiu o estômago embrulhar. Ela entrou pela lateral, com as chaves tremendo na mão. Da cozinha, ouviu vozes baixas. A voz de Marcelo e a voz de uma mulher. Não eram clientes. Não eram negócios. Patrícia encostou-se à parede, segurando o celular para gravar o áudio. Então ouviu a mulher perguntar se a esposa dele desconfiava. E Marcelo respondeu que Patrícia era ocupada demais para perceber qualquer coisa. Aquelas palavras foram piores que a traição. Patrícia não era apenas enganada. Era desprezada. Todo plantão, toda noite sem dormir e todo sacrifício tinham virado motivo para Marcelo se sentir seguro. Ela saiu da casa sem ser vista. Caminhou até a esquina e respirou como se tivesse acabado de sair de um incêndio. Ligou para Dona Irene, sua vizinha mais antiga e amiga de confiança. Dona Irene ouviu tudo sem interromper. Depois mandou Patrícia ir até sua casa imediatamente. Quando Patrícia chegou, finalmente desabou. Mostrou os recibos, as fotos e o áudio. Dona Irene ficou chocada. Disse que Marcelo sempre parecerá estranho demais quando Patrícia estava de plantão. Confessou que já havia visto uma mulher ruiva entrando na casa, mas achou que fosse parente. Patrícia fechou os olhos, ferida por mais uma confirmação. Dona Irene segurou sua mão. Disse que ela precisava pensar com cabeça fria. E Patrícia percebeu que, pela primeira vez, não estava sozinha diante daquela mentira. Se você está acompanhando essa história, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você confrontaria na hora ou juntaria provas primeiro? Com a ajuda de Dona Irene, Patrícia começou a organizar tudo. Guardou cópias das fotos. Salvou o áudio em outro aparelho. Anotou datas, horários e mentiras contadas por Marcelo. Também procurou orientação jurídica em segredo. Uma advogada recomendada por uma colega do hospital a recebeu com seriedade. Disse que Patrícia precisava proteger seu patrimônio, sua filha e sua segurança emocional. Explicou que traição dentro do lar, envolvendo exposição da criança, podia pesar muito em uma separação. Patrícia ouviu tudo com o coração acelerado. Não era mais só dor. Era estratégia. Pela primeira vez em anos, ela deixou de se sentir refém. A verdade ainda doía. Mas agora tinha forma, nome e caminho. Enquanto isso, Sofia começou a mudar. A menina ficou mais quieta. Não queria dormir sozinha. Perguntava se a mãe trabalharia à noite. Patrícia percebeu que talvez a filha tivesse visto ou sentido algo. Uma noite, ao guardar os brinquedos, Sofia perguntou quem era a moça de cabelo vermelho. Patrícia congelou. Tentou perguntar com calma onde a filha tinha visto a mulher. Sofia disse que uma vez chegou da escola mais cedo com o pai e encontrou a moça na cozinha. Marcelo disse que era cliente. A mulher sorriu e chamou Sofia de princesa. Patrícia sentiu a raiva subir como fogo. Marcelo tinha colocado a filha diante da mentira. Não apenas traiu a esposa. Fez a criança participar do segredo sem entender. Patrícia abraçou Sofia e prometeu que nada daquilo era culpa dela. Naquela madrugada, Patrícia entrou no quarto da filha e ficou observando Sofia dormir. A menina abraçava um urso velho, com o rosto tranquilo apenas no sono. Patrícia chorou em silêncio. Ela se culpava por não ter percebido antes. Mas logo entendeu que a culpa não era dela. Quem trabalha, cuida e confia não é culpado por ser enganado. O culpado era Marcelo. Era ele quem abriu a porta. Era ele quem mentiu. Era ele quem transformou o lar da filha em esconderijo. Patrícia beijou a testa de Sofia e tomou uma decisão.
Não deixaria a menina crescer acreditando que amor era aceitar humilhação. Também não deixaria Marcelo controlar a narrativa. Ela iria expor a verdade no momento certo. Mas antes prepararia o chão para que Sofia não caísse junto. Marcelo percebeu que Patrícia estava diferente. Começou a agir com falsa gentileza. Trazia flores baratas. Perguntava se ela estava cansada. Elogiava a comida. Patrícia sabia que aquilo não era amor. Era medo. Ele sentia que algo estava escapando. Certa noite, tentou abraçá-la na cozinha. Ela ficou imóvel. Marcelo perguntou se havia outro homem. Patrícia quase riu da ironia. Ele, que carregava uma vida dupla dentro de casa, agora tentava acusá-la. Ela respondeu apenas que estava cansada. Marcelo observou seu rosto por alguns segundos. Talvez tenha visto ali uma mulher que já não cabia na manipulação dele. E isso o deixou inquieto. A amante de Marcelo se chamava Vanessa. Patrícia descobriu o nome em uma nota fiscal esquecida dentro da caixa de sapatos. Vanessa tinha uma loja de roupas online e se apresentava nas redes como mulher independente. Nas fotos, posava em lugares bonitos, usando joias caras e legendas sobre amor próprio. Patrícia reconheceu o colar do recibo no pescoço dela. Reconheceu também, em uma publicação antiga, a própria sala ao fundo. O sangue ferveu. Vanessa não era uma mulher enganada. Ela sabia exatamente onde estava entrando. Sabia que havia esposa. Sabia que havia filha. E ainda assim sorria dentro da casa delas. Patrícia salvou as imagens. Cada print era uma peça a mais no quebra-cabeça. E o quebra-cabeça mostrava um Marcelo muito mais cruel do que ela imaginava. A advogada orientou Patrícia a não sair de casa sem planejamento. Disse que ela precisava reunir documentos, comprovantes e registros de pagamentos. Patrícia então começou a copiar recibos de aluguel, mensalidade escolar e contas domésticas. Descobriu que Marcelo contribuía muito menos do que dizia. Muitas vezes, usava dinheiro da casa para bancar presentes para Vanessa. A indignação virou combustível. Dona Irene passou a ficar de olho quando Patrícia estava fora. Sofia começou a dormir mais vezes na casa da avó materna, protegida sem entender completamente. Marcelo reclamou da mudança. Disse que Patrícia estava afastando a filha dele. Ela respondeu que estava apenas cuidando da menina. Na sexta-feira, Marcelo anunciou que teria uma reunião importante em casa no sábado. Patrícia ouviu em silêncio. Mas já sabia o que aquilo significava. E decidiu que aquela seria a última vez que Marcelo usaria o lar dela como palco para sua vida dupla. No sábado, Patrícia acordou antes de todos. Preparou o café como se fosse um dia comum. Arrumou Sofia e disse que ela passaria o dia com a avó. A menina perguntou se a mãe também iria. Patrícia sorriu com esforço e disse que chegaria mais tarde. Marcelo observava tudo da porta da cozinha. Perguntou por que Sofia precisava sair justo naquele dia. Patrícia respondeu que a filha queria visitar a avó. Ele não insistiu, mas seu olhar ficou desconfiado. Depois do almoço, Patrícia fingiu sair para o plantão. Beijou Sofia na testa e deixou a menina em segurança. Em seguida, encontrou Dona Irene na esquina. A vizinha segurava o celular, nervosa. As duas esperaram em silêncio. E, pouco depois, Vanessa chegou à casa de Patrícia como se fosse dona daquele lugar. Vanessa desceu de um carro branco usando vestido elegante e óculos escuros. Trazia uma sacola nas mãos e sorria com naturalidade. Marcelo abriu o portão rapidamente. Antes de entrar, olhou para os lados. Não viu Patrícia escondida na casa de Dona Irene. Dona Irene gravou tudo da janela. Patrícia sentiu o corpo tremer, mas não recuou. Ela havia combinado com a advogada de não agir sozinha. Também havia chamado seu irmão, Rogério, para ficar por perto. Não queria violência. Queria testemunhas. Queria a verdade. Quando Vanessa entrou, Marcelo fechou o portão. A porta da casa se fechou em seguida. E Patrícia sentiu que aquele barulho encerrava anos de cegueira forçada. Patrícia esperou 20 minutos. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando Rogério chegou, os três atravessaram a rua. Patrícia abriu o portão com as próprias chaves. Entrou na casa sem fazer barulho.
Da sala, ouviu risadas vindas da cozinha. A mesma cozinha onde ela preparava marmitas depois de plantões exaustivos. O coração dela batia forte, mas seus passos estavam firmes. Ela ergueu o celular e começou a gravar. Então entrou na cozinha. Marcelo e Vanessa estavam sentados à mesa, tomando vinho nas taças de casamento de Patrícia. Por um segundo, ninguém disse nada. A máscara finalmente caiu. Marcelo levantou-se assustado. Perguntou o que Patrícia estava fazendo ali. Ela respondeu que aquela era a casa dela. Vanessa tentou pegar a bolsa e sair. Dona Irene bloqueou a porta da cozinha sem tocar nela. Rogério ficou ao lado da irmã, em silêncio, como proteção. A raiva veio forte, mas Patrícia não gritou. Ela disse que tinha fotos, áudios, recibos e prints. Disse que sabia de tudo. Marcelo tentou negar. Mas Vanessa, nervosa, soltou que ele havia prometido se separar há meses. Se essa história está mexendo com você, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você teria coragem de enfrentar uma traição dentro da própria casa? Marcelo mudou de estratégia rapidamente. Começou a dizer que Patrícia tinha culpa. Disse que ela trabalhava demais. Disse que estava sempre cansada. Disse que ele se sentia sozinho. Patrícia ouviu sem piscar. Depois respondeu que solidão não justificava desrespeito. Cansaço não autorizava traição. Trabalho não era abandono. Ela trabalhava para sustentar a família que ele destruía por dentro. Marcelo ficou sem resposta. Vanessa chorava, mas Patrícia não sentiu pena. Aquela mulher sabia que entrava em uma casa com brinquedos de criança. Patrícia apontou para a porta. Disse que os dois sairiam dali naquele momento. E, pela primeira vez, Marcelo obedeceu. Nos dias seguintes, Patrícia iniciou o processo de separação. A advogada organizou as provas. Os comprovantes mostraram que Patrícia bancava a maior parte da casa. Os áudios revelaram o desprezo de Marcelo. As fotos provavam que Vanessa frequentava o lar da família. Marcelo tentou se fazer de vítima para alguns amigos. Disse que Patrícia era fria e ausente. Mas a verdade já estava documentada. Dona Irene confirmou o que viu. Rogério testemunhou o flagrante. E, principalmente, Patrícia não se calou. Ela contou apenas o necessário, sem transformar a dor em espetáculo. Sofia começou a fazer acompanhamento psicológico. Patrícia explicou à filha que os adultos erram, mas que ela nunca foi culpada. A menina chorou, mas também pareceu aliviada. Às vezes, a verdade dói menos do que o medo sem nome. Marcelo tentou voltar algumas vezes. Mandou mensagens pedindo perdão. Disse que Vanessa não significava nada. Disse que estava perdido. Disse que sentia falta da família. Patrícia leu tudo com o coração cansado. Mas não respondeu. Ele também tentou falar com Sofia sem respeitar os horários combinados. A advogada precisou intervir. Patrícia não queria impedir a filha de ter pai, mas exigia limites. Sofia, aos poucos, passou a entender que amor não deve machucar para ser chamado de família. Um dia, desenhou 3 pessoas diante de uma casa colorida. Ela, a mãe e a avó. Quando Patrícia viu o desenho, chorou baixinho. Não era o fim da família. Era o começo de uma família mais verdadeira. Patrícia aprendeu que uma vida dupla não começa apenas com uma traição. Começa quando alguém transforma confiança em esconderijo. Ela lutava pela família enquanto Marcelo usava o esforço dela como cortina para mentir. Mas ele errou ao pensar que uma mulher cansada era uma mulher fraca. Patrícia estava exausta, sim, mas também era inteligente, mãe e sobrevivente. Quando a verdade apareceu, ela escolheu não se destruir. Escolheu proteger Sofia. Escolheu reconstruir a casa. Escolheu transformar o escritório da mentira em quarto de estudo. E escolheu nunca mais pedir desculpas por exigir respeito. Marcelo perdeu a esposa que sustentava sua vida. Perdeu a casa onde se escondia. E perdeu a confiança da filha que ele deveria proteger. Patrícia perdeu uma ilusão. Mas ganhou de volta a própria paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você teria perdoado Marcelo ou também teria fechado essa porta?